Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse momento em que nós queremos conversar com você que está em casa, que está nos acompanhando nessa live, sobre um tema tão importante. Nós estamos na semana do Dia Mundial das Comunicações Sociais e o tema de hoje é falar com o coração. Temos aqui várias pessoas que vão estar conosco para conversar nessa noite. Eu já começo aqui convidando a irmã Kelly, que vai me ajudar, né, irmã Kelly? E seja bem-vinda a essa live. Irmã Kelly, então, vai nos ajudar a conversar um pouquinho com quem está em casa, não é, irmã? Isso mesmo. Boa noite, irmã Neuza. Boa noite para vocês que estão aí em casa, já nos acompanhando. Temos os comentários aqui, já estão nos acompanhando desde 7h30, irmã Neuza. Já perguntando quando que começa. Então, para vocês que estão aí nos acompanhando, bem-vindos à nossa live. Deixa aí nos comentários para a gente de onde vocês estão assistindo a live. Irmã Neuza, você sabe que tem muitos religiosos, religiosas que estão nos acompanhando como comunidade. Coisa bonita, como comunidade. Então, coloca para nós aqui de onde que vocês estão nos assistindo, de onde vocês estão participando dessa live. E mais uma coisa, irmã Neuza, não é só do Brasil, né? Nós estamos aqui com os membros da CLAR, ou seja, temos outros países que também estão nos acompanhando. Então, a todos vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos à nossa live. Que bom, né, irmã Kelly? Bom a gente contar com pessoas para construir esse espírito comunicacional. Essa é a proposta da noite de hoje. É você falando de casa conosco, uma equipe de pessoas aqui também conversando com você, que, aliás, você já adiantou dizendo, então, que nós temos de outros países, temos aqui uma equipe bonita de comunicação, de cultura digital da CLAR, que estão aqui conosco. Quero chamá-los também como todos os nossos parceiros, a irmã Eliane Cordeiro, a nossa presidente. Quero chamar também aqui para compor conosco esse momento bonito o padre Rivaldo, da Faculdade Paulo, em São Paulo. Temos também outros membros da nossa equipe que podem se aproximando para dizer uma boa noite. Também desejar que os que estão nos acompanhando possam aproveitar esse momento de reflexão e também de apreciação, porque aqui a gente tem uma surpresa no final da nossa live, isso não pode sair no meio dela, não é? Palavra aí com os nossos convidados. Olá para todos, boa noite, sejam bem-vindos a nossa live. Então, desde Bogotá, na Colômbia, a vocês e sejam todos bem-vindos neste seminário da comunicação, falar com o coração. Sejam todos bem-vindos. Muito bem-vindo, Luiz, então, que nos representa, vindo lá da cidade de Bogotá, na Colômbia. Quem mais? Vamos falar com o pessoal primeiro de fora e depois a gente vem aqui para casa, no Brasil. Irmã Diana, Davis, o Padre Israel, se tiver por aí. Muy buenas noches, mi nombre es hermana Diana Paola, desde Bogotá, Colombia, en nombre de la CLAR, muy agradecidas por estar en este seminario con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Muchas gracias por la invitación. Bem-vinda, irmã Diana, sinta-se bem entre nós. Davis. También los saludo desde Colombia y a su vez, al ser desde la CLAR, nos abrazamos desde toda América Latina y el Caribe. Queremos que la vida religiosa pueda hablar con el corazón, en amor y en verdad. Bem-vindo, Davis, também se sinta bem aqui entre nós. E Padre Erivaldo, boa noite. Mariane, boa noite a todos que nos acompanham nesta noite, nesta live, falando dessa mensagem tão significativa que o Papa Francisco nos direciona para o Dia Mundial das Comunicações, falar com o coração, testemunhando a verdade do amor, né?
nós teremos a participação, né, de Dom, para falar para nós outras questões sobre o tema, mas desde já é uma grande alegria saber que tem muitos religiosos e religiosas acompanhando esse momento, né, para compreender, para também aprender a partir do que o Papa nos coloca nessa dimensão do falar com o coração. Obrigado. Bem-vindo, padre. Também nós queremos aqui acolher ainda o padre Israel. Acho que ele consegue falar conosco, é isso? Sim? Sim, não? Bom, é assim a dinâmica da comunicação, a dinâmica da vida, né? São encontros, e ele está se encontrando também com outros. Mas então vamos agora, antes da nossa presidente saudar a todos, nós temos aqui também outros membros da equipe de comunicação nacional, que eu também quero que todos possam conhecê-los. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Em nome da nossa Conferência de Religiosos e Religiosas do Brasil, trago uma saudação muito carinhosa, muito orante, né, para esse trabalho, esse itinerário tão bonito da comunicação. E ouvindo a mensagem do nosso amado Papa Francisco, já foi falado, nós queremos hoje aprofundar nessa temática. Bem-vindas e bem-vindos. Obrigada, irmã Eliane. De fato, nós estamos nesse seminário com o tema Falar com o Coração, testemunhando a verdade e o amor. A irmã Elisângela e o Natanael também podem nos saudar nesse momento, para que depois nós possamos fazer o nosso momento de espiritualidade. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Saudação aqui do irmão Natanael, sou membro da equipe de comunicação da CRP Nacional e atualmente estou na Regional Maranhão, sendo esse apoio para a comunicação da nossa CRP. Bem-vindos e bem-vindas. Obrigada, irmã. Irmã Elisângela. Sim, seguimos então. Então, seguimos então, Natanael, contigo, que agora pode dirigir a esse momento inicial com uma oração, e depois nós fazemos as devidas apresentações dos que vão chegando e também aprofundando o nosso tema. Então, irmão Natanael, é contigo. Pois bem, então vamos assim iniciar esse nosso momento de seminário, desse nosso encontro, um momento oracional, né, pedindo assim as luzes do Espírito de Deus para ajudar a iluminar a nossa vida, a nossa caminhada e os passos da nossa comunicação. Então, para primeiro momento, início, é a palavra de Deus, para que ela possa ser, então, essa luz, né, a mostrar o nosso caminho da comunicação, das nossas relações, né, de como chegar e falar ao coração, testemunhando o amor na verdade. Então, a leitura bíblica da palavra de Deus, de Efésios 4, de 10 a 15. Aquele que desceu é também o que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado do homem, da mulher feito à estatura da maturidade de Cristo, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade
dos homens e de seus artifícios enganadores, mas pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos, naquele que é a cabeça, o Cristo. Então, essa é a palavra geradora do tema, então, do nosso seminário, o Dia Mundial das Comunicações deste ano, escolhido pelo nosso Papa Francisco para nortear o nosso caminho. Então, que essa palavra possa cair no nosso coração como uma semente que cai em terra boa. Não basta apenas escutar, mas devemos abrir o nosso coração para que essa semente possa germinar e dar muitos frutos na nossa caminhada. Pela prática sincera da caridade, somos convidados a crescer em todos os sentidos naquele que é a cabeça, o Cristo. Continuando nosso momento de oração, o convite é para pedirmos a presença desse Espírito em nosso meio, nessa nossa caminhada comunicacional. E como estamos falando ao coração, falando do coração, então foi escolhida a oração ao Espírito Santo de Paulo VI, que tem como temática o coração. Então, cada um e cada uma aqui presente, que está nessa live, nesse momento de seminário, que possa, durante esta oração, ir pedindo a presença desse Espírito para a nossa caminhada, para trilhar os caminhos da comunicação. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte, para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte, para superar todas as provações, todo tédio, todo cansaço, toda desilusão e toda ofensa. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício, quando esse for necessário. Amém. Então, que com essa oração nós damos início a esse nosso momento de seminário da comunicação, falar com o coração, testemunhando a verdade, testemunhando o amor. Muito obrigada, irmão Natanael, que preparou, junto com o Frei Luiz, essa oração belíssima, que nos coloca nesse espírito da nossa live. Nós teremos aqui, aprofundando esse tema, no nosso seminário, que estamos chamando aqui de Seminário da Comunicação, o tema Falar com o Coração, Testemunhando a Verdade e o Amor. Nós temos hoje como convidado para aprofundar esse tema o nosso amigo, o Dom Joaquim Moll. Ele é bispo auxiliar de Belo Horizonte, mas também já foi aqui Dom Moll, muito bem-vindo entre nós, estou aqui falando do senhor. Então, saúda, por favor, os que estão em casa, e depois o senhor desenvolve o tema num outro momento conosco. Tá, seu microfone, Dom Moll? Agora sim? Sim, bem-vindo. Então, irmã Neuza, muito obrigado. Uma saudação muito especial a você, a nossa querida, muito querida irmã Eliane, que tem exercido o seu ministério na CRB de uma forma muito interessante. Saúdo também a irmã Liliana Franco, da CLAR, o padre José Erivaldo, o pessoal da comunicação e cultura digital, o irmão Natanael,
Mas a minha saudação, ela é muito também especial e dirigida a todos aqueles que resolveram, decidiram parar um pouquinho o que estavam fazendo para poder prestar atenção aqui e participar deste momento. Recebam o meu abraço. Que bom, muito bem-vindo aqui entre nós. E falando em irmã Eliana, nós queremos chamá-la nesse momento justamente para dirigir a nós umas palavras de acolhimento e também de reflexão a partir desse tema que nós vamos desenvolver em seguida. Então, irmã, fale conosco, irmã Eliane. Aqui, a nossa presidente da CRB Nacional. Bem-vinda, irmã, e a palavra é com a senhora. Obrigada, irmã Neuza, é uma alegria imensa ver um amigo tão querido, que é Dom Mol, e todas as pessoas que nos acompanham. Rezando um pouco sobre esse tema, eu me perguntava, e pergunto a vocês nessa noite, já que o tema é falar com o coração, eu me pergunto, mas o coração é um órgão do corpo que fala? O seu coração fala? O meu também? Como fazer o nosso coração falar? Ou como falar com o coração? O Papa Francisco nos ajuda a aprofundar este tema. Nas mensagens dos anos anteriores, ele insistiu em alguns verbos: ir, ver, escutar, com o coração. São verbos importantes, necessários para uma boa comunicação. E este ano o Papa completa com o nosso instrumento de comunicação mais habitual, que é a fala, é o som. É muito importante falar, comunicar-nos, mas é preciso falar com o coração, testemunhando a verdade no amor. Como pedia Paulo à comunidade de Éfeso e como nos pede o Papa Francisco hoje. Não devemos ver apenas com os olhos, nem falar apenas com a boca. Já nos dizia o Pequeno Príncipe de Exupéry, só se vê bem com o coração. E como escreveu o Papa Bento XVI, o programa do cristão é um coração que vê. Que definição mais linda para um cristão e uma cristã. É um coração que vê, que ama, que move as mãos para um serviço. Um coração que vê, se conecta, sintoniza, percebe a presença do irmão, as dores, as alegrias da humanidade. Um coração que vê, que fala, se deixa tocar. E vai aprendendo o jeito de Jesus para ver, escutar e falar com o coração, de forma compassiva, bondosa, amável, desarmada, solidária, justa. E nós sabemos que a palavra tem força, tem poder. Não é o mesmo dizer que não dizer. E não é o mesmo falar, se comunicar com uma forma ou outra. Nós podemos bem dizer ou mal dizer. Mas dizia São Francisco de Sales que nós somos aquilo que comunicamos. A nossa palavra nos define, nos identifica. No trabalho popular com as mulheres, eu trabalhei 6 anos no sul do Brasil e trabalhava escolas bíblicas com as mulheres dos sem terra, dos acampamentos, assentamentos. E elas tinham dificuldade de falar. E a gente insistia no trabalho popular. A primeira forma de libertação é a boca. E muitas vezes era o único instrumento que elas tinham de defesa. Era a boca, a fala. Então nós insistimos, é importante cada uma dizer a sua palavra, ter a possibilidade de comunicar e se comunicar.
Então, é importantíssimo nós irmos aprendendo a usar essa nossa capacidade de comunicação, esse dom que Deus nos deu, para construir, para edificar, para aproximar, para gerir pontes, né? e diálogos e comunicação. E é importante a gente se perguntar nesta noite, como nos comunicamos? A nossa palavra constrói? A nossa palavra cria laços? Gera comunhão, gera vida? Cuida, protege? Como nos comunicamos? Existe um canto bem antigo, mas eu gosto muito dele, que fala da palavra. Palavra não foi feita para destruir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Nós queremos que nossa palavra seja carregada desse amor que vai e vem. É mão dupla, é aprendizagem constante, é crescimento, é amadurecimento. E nessa frase bíblica que inspira a comunicação, a fala do Papa, de Efésios 15, completando, diz assim: seguindo a verdade em amor, um amor autêntico, cresceremos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E no versículo 16 completa: ela organiza, dá coesão ao corpo inteiro, através das articulações dos seus membros, para que o corpo cresça e construa a si mesmo no amor. Então, vamos falar com todo o nosso ser, com todos os nossos sentidos, o corpo comunica, e vamos aproveitar esse dom maravilhoso da nossa voz, a capacidade de diálogo, de comunicação, para construir, para viver a nossa fé comprometida. Eu termino com as palavras também do Papa Francisco, não nesta mensagem, mas ele disse anteriormente: o Evangelho é um anúncio que toca e muda o coração. Queridas irmãs, queridos irmãos, aproveitemos essa grande oportunidade de ser ponte, de anunciar o Evangelho, de ser testemunha de Jesus, falando com o coração e testemunhando a verdade no amor. É a nossa hora. Muito obrigada, irmã Eliana, pela reflexão inicial e pelo convite desafiador da gente treinar essa conversa de coração, né? Quero que fale conosco agora também. A irmã Kelly já voltou aqui, né, irmã? Antes da gente passar para a irmã Diana, que já está se preparando, a irmã Kelly já quer fazer alguns comentários, não é, irmã? De pessoas que estão nos acompanhando. Primeiro, agradecer, né, irmã Eliane, pelas palavras. Muito obrigada, sábias palavras, né? Nós somos chamados a realmente a falar com o coração e escutar também com o coração. Irmã Neuza, eu estou olhando aqui nossos comentários, já são tantos, né? Tem gente, principalmente, eu pedi para que colocassem, né, para nós de onde que está assistindo, e tem gente que colocou, que realmente está como comunidade assistindo. Temos do Brasil inteiro e também de outros países, já saiu Peru, Bogotá, e tantos outros locais aqui do nosso Brasil que estão nos acompanhando. E que bom poder contar com vocês, para a gente realmente ter uma boa reflexão essa noite, né, no nosso seminário. Então, continue aí colocando, e mais uma coisa, quando o Dom Joaquim Mol entrar, vocês coloquem aí alguma dúvida, algum questionamento, porque no final ele vai poder estar conversando conosco, poder tirar as nossas dúvidas, então participe também nesse momento. Que bom, muito obrigada, irmã Kelly. Olha, a irmã Kelly já está pedindo as pessoas participarem, então, colocando as suas perguntas, ou seus comentários também, um abraço, talvez, daqueles que estão com saudade. Eu quero aqui chamar a irmã Diana. A irmã Diana é membro da equipe de comunicação e cultura digital da CLAR,
e que vai agora falar um pouco em nome da conferência, da confederação, e depois chamar um vídeo también da irmã Liliana. Muy buenas noches, en nombre de la CLAR, la Conferencia de Religiosos de América Latina y el Caribe. Un saludo muy especial, estamos muy agradecidos por ser parte de este seminario y de unirnos hoy con la Conferencia de Religiosos del Brasil y sobre todo con nuestras 22 conferencias de religiosos de América Latina y el Caribe. Estamos agradecidos por participar de esta reflexión en torno a esa verdad que se encuentra en nuestro corazón, esa verdad que se traduce en testimonio, en acogida y sobre todo en extensión del reino de Dios. Muchas gracias por esta invitación y qué bueno podernos unir como familia religiosa y familias carismáticas de todo el continente. Muito obrigada, irmã Diana. E aqui nós temos também, né, irmã Diana, uma palavra da nossa presidente da Confederação Latino-Americana de Religiosos, da irmã Liliana, né? Então, nós queremos, nesse momento, pedir que o André coloque. Buenas tardes, un saludo lleno de cariño en nombre de la presidencia de la CLAR a todos los participantes en este webinar en el marco de la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Seguramente que hablar con el corazón supondrá que nos situemos al ritmo del espíritu, en una capacidad inmensa de escuchar la realidad y en ella lo que Dios tiene para decirnos en este momento de la historia. Comunicar supone pues situarnos en nuestro lugar de testigos y ser testigo en este momento del continente supone inmensa coherencia, autenticidad y un desvelo inmenso por ser guardianes y defensores de la vida y de la comunión. Comunicar nos exige hoy escuchar, pero también nos exige esa creatividad evangélica que nos sitúe más allá de lo que pueda ser novedoso, significativo en el mundo de las redes, que nos permita realmente hacer la sinergia, la red, la interacción. Porque comunicamos, los comunicadores católicos, los comunicadores cristianos, comunicamos para poder tejer y ampliar esa red de personas que se unen para defender la vida. Seguramente que comunicar y comunicar con el corazón en este momento de la historia nos supondrá sentipensar, sentir con los otros, situarnos desde entrañas compasivas. Seguramente que tendremos que ejercitarnos en esa creatividad que nos permita también ir más allá, abrir nuevos caminos, generar otras alianzas, diversificar las maneras. Pero lo más importante para nosotros tiene que ser el mensaje. Y por eso tenemos que situarnos, si queremos comunicar desde el corazón, desde la profundidad, que exige que todos nosotros podamos ser contemplativos en la acción, capaces de intuir y de sentir desde la óptica de Dios y a su ritmo. Yo les deseo un muy buen encuentro y que más allá de las formas que son importantes, que más allá de los medios que son importantes, nuestra opción sea por el mensaje. Nuestra opción sea ir a lo profundo para poder desentrañar los clamores de la vida y para poder ser entonces auténticos testigos. Les deseo un buen encuentro, un abrazo para todos. Bom, muito obrigada. Então, a palavra da irmã Liliana conosco, não é, irmã Diana? Sí, muchas gracias. Ese es el gran mensaje de nuestra presidenta, quien ha venido tejiendo esa red de la comunicación, de la escucha, del corazón. Un corazón que sana, un corazón que acoge, un corazón que ama y sobre todo un corazón que nos invita a seguir tejiendo redes, redes de encuentro, redes de participación y redes de extensión del mensaje del reino. Muchas gracias. Muito obrigada, irmã Diana. E agora nós queremos chamar aqui o nosso convidado para desenvolver e trabalhar conosco esse tema, que é o nosso querido Dom Mol, que aqui tem um tempo para refletir e aprofundar a partir de agora. Então, com o senhor novamente, bem-vindo.
Foi muito bom ouvir essas palavras iniciais, tanto da presidente da CLAR, a irmã Liliana Franco, como também a responsável pelo setor de comunicação. Isso é muito interessante, e são palavras muito animadoras, porque elas nos colocam num caminho que torna impossível para quem quer levar a sério o testemunho de vida e quem quer levar a sério a missão de vida consagrada, não pode dispensar a comunicação, né? Absolutamente. Eu fico até pensando que, porque entendo, né, as pessoas de vida consagrada, as religiosas, os religiosos, como alguém que está sempre caminhando à frente da igreja, à frente de nós mesmos, à frente de tudo, pela natureza da sua vocação, me sinto até um pouco, digamos assim, incapaz de dirigir aqui um pouco essas palavras, e estou apostando muito mais que a gente depois converse, né? E aí a irmã Neuza vai nos ajudar. Então, estou entendendo, são 8h30, daqui uns 20, 25 minutos, meia hora, né, irmã Neuza? Isso. Então, tá bem. Eu vou começar, assim, pedindo a todos, com muito respeito, né, a licença para que eu possa, então, entrar na sua casa, mas, sobretudo, na sua vida consagrada, na sua entrega, para a gente conversar sobre este assunto. Eu vou distribuir aqui as reflexões que preparei, pensei com muito carinho, em sobretudo, duas partes. A primeira parte sobre a mensagem do Papa Francisco para o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Eu acho que todo mundo lembra, sabe disso, que estas mensagens anuais, que são exaradas, né, pelos papas que governam a Igreja, cada um no seu tempo, foi uma determinação do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II valorizou muito a comunicação. Lá tem um documento específico sobre a comunicação. Não tinha internet, tinha telefone, tinha... computador era uma coisa muito complicada e muito difícil, mas tinha pessoas, né? Tinha televisão, tinha rádio, e então ali se determinou que todos os anos a igreja deveria alimentar a reflexão sobre a comunicação que diz respeito a toda a evangelização, toda a missão da igreja. Muito bem. Então o Papa Francisco, neste ano, ele, já foi falado aqui várias vezes, né, ele escolheu esse tema, falar com o coração, testemunhando a verdade no amor. Não é a verdade e o amor, é a verdade no amor. E isso diz bem o que é, digamos assim, quem é o Papa Francisco. Então, na primeira parte, eu vou desenvolver isso um pouco. E depois, na segunda parte, se vocês também me permitirem, eu quero tratar um pouco sobre o magistério comunicacional do Papa Francisco. Porque a gente entende melhor a mensagem deste ano e dos anos anteriores se a gente compreende os ensinamentos, o magistério dele sobre a comunicação. É algo mais abrangente, é algo que está no horizonte maior. Aí a gente coloca bem a mensagem do dia de hoje, deste ano. Então, em primeiro lugar, a irmã Eliane, sobretudo, mas também a irmã Liliana já disseram um pouco, não é? Sobre a mensagem deste ano. A primeira coisa que chama a atenção, a irmã Eliane disse isso, é o conjunto de verbos que ele vem cumulativamente no decorrer dos anos, explorando em termos de reflexão. E é muito interessante que são todos verbos apresentados no infinitivo. Ir, ver, escutar, falar, tudo no infinitivo. É para dizer a ação que precisa ser desenvolvida. E é muito interessante que, quando ele começou a usar esses verbos, o primeiro deles foi ir e ver. Algumas pessoas têm mudado o método ver, julgar, agir,
dizendo que agora é muito mais, digamos assim, escutar do que ver. Esse é um grande equívoco, é uma distorção profunda, não só do pensamento do Papa, mas do processo evangelizador. Porque o escutar, ele não dispensa o ver. Aliás, o ver é que nos põe em saída. A gente precisa ir para ver. Quando a gente está fazendo o ato de ver a realidade, ver as pessoas, nós já estamos preparando a nossa escuta. E deixar falar. Quando a gente fala do ver, a ação está mais em mim, em você que vê, em mim que vejo, não é? Quando a gente fala de escutar, a ação aparentemente está em nós também, mas só pode ser escutado aquilo que é falado. Portanto, o falar que vem neste ano ajuda a completar a escuta, a visão e a saída, a ida ao encontro das pessoas. Eu vou falar com muita liberdade, sabe, gente? Porque eu penso que isso pode favorecer. Eu acho que um dos maiores pecados que a gente ainda tem na igreja, depois de 10 anos de Papa Francisco, depois de um concílio ecumênico Vaticano II, é a gente ficar estagnado, parado, esperando que venham. Se vier alguém, ótimo. Se não vier, fico aqui. Então, a nossa organização, a organização do nosso dia a dia, frequentemente ela é carregada de mundanidade, como diz o Papa Francisco, do mundanismo. Ele não faz dicotomia entre o mundo e a fé, não faz. Mas ele chama exatamente de mundanismo, exatamente isso, a gente que se acomoda. E nenhum ministro ordenado, nenhum leigo comprometido, engajado, nenhuma religiosa, nenhum religioso pode se dar o direito de não ir, ver, escutar e falar. Muito bem. Vamos então agora entender essa mensagem deste ano. Falar com o coração, testemunhando a verdade no amor. Testemunhar a verdade no amor é a forma concreta de deixar o coração falar. A gente fala com o coração quando a gente dá testemunho da verdade no amor. Se nós não dermos testemunha da verdade no amor, é sinal de que a gente não está falando com o coração. Não sei com o que está falando. Pode estar falando com o estômago, com as vísceras, com a mente, não sei com o quê, mas não com o coração. Então, aqui eu quero já subtrair, retirar da mente e do coração de cada uma de vocês, de cada um de vocês, um risco que a gente tem. É de entender que falar com o coração, por meio do testemunho da verdade no amor, o risco que a gente corre é de transformar isso numa coisa um pouco romântica, um pouco, vamos falar com o coração, um pouco intimista, um pouco... Gente, meu povo de Deus que está aqui participando, não é isso. Falar com o coração, testemunhando a verdade no amor, o Papa Francisco deixa muito claro em alguns parágrafos que isso tem uma finalidade. Ou várias finalidades. Quais são as finalidades? As finalidades são confrontar a indiferença do mundo de hoje, a revolta que está na vida das pessoas, muitas vezes baseada na desinformação, na informação mentirosa. Nós temos um tanto de padres, seminaristas, de freiras, etc., que inclusive espalham mentiras, fake news,
nas redes sociais. Então, esse falar com o coração, testemunhando a verdade do amor, é profético, é forte. Não é uma coisa adocicada, não é. É do coração que saem as coisas também mais fortes e que precisam ser ditas. O Papa diz que, muitas vezes, a revolta vivida pelas pessoas está baseada na desinformação que falsifica e instrumentaliza a verdade. Vocês sabem, e aqui também com a liberdade que vocês me dão, vocês estão me dando liberdade, gente? Não me estranhem, não, por favor, eu sou assim mesmo, viu? Eu fico assim pensando que, em dizer ou não, mas digo, uma boa parte, não todos, dos influenciadores digitais católicos e influenciadoras digitais católicas existentes hoje no Brasil, eles praticam desinformação que falsifica e instrumentaliza a verdade. Muitos deles. Por quê? Porque eles querem mais do que levar a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é a pessoa de Jesus, levam a si mesmos. É um exibicionismo sem classificação, é um negócio sem medida, é um descontrole total. Portanto, o Papa, ele quer ser, como sempre é, muito positivo e muito forte. Por exemplo, tem uma parte da mensagem que ele intitulou A Cordialidade na Comunicação. É belíssimo. Ou seja, ele diz que a cordialidade, ser cordial, que aliás virou distinção de alguns ao invés de ser obrigação de todos, porque eu não posso deixar de ser cordial com as pessoas, com vocês, com todas as pessoas, não é? Então, ele diz que a cordialidade é o antídoto contra a crueldade. Por isso que eu gostaria que, quando a gente diz assim, falar com o coração, é para quê? É para criar o antídoto para a crueldade. Então, não dá para ir de mansinho, não. Tem que ir com a fortaleza do espírito. Não dá para ir na sombra. Tem que ser no sol escaldante do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Não dá para ir só com as minhas percepções. É preciso ir com a força e o testemunho da comunidade. Por quê? Porque o Papa Francisco ensina nessa mensagem que a comunicação não pode fomentar o ódio, não pode fomentar a exasperação, aquela discussão forte que machuca um lado e um outro lado. Por isso que a irmã Eliane, de maneira tão sucinta, apresentou, e de maneira sucinta e sintética, de uma maneira muito interessante, a lembrança que o Papa Francisco faz de São Francisco de Sales, grande teólogo, escritor, de grande mansidão, uma humildade muito grande, mas sempre disposto a dialogar. Dialogar, o diálogo, é outra palavra que a gente corre o risco de melar. Conhece essa expressão? Melar. Melar. Por quê? Porque o diálogo fica parecendo um apanágio, é uma solução para tudo quanto é tipo de problema. Tem um problema, diálogo. Tem um problema, diálogo. Sim, mas o diálogo, ele implica a verdade de um diante da verdade do outro, na busca da grande e única verdade que é Jesus. Então, às vezes, no diálogo é preciso ser firme e forte, não é? E ser firme e forte significa exatamente testemunhar a verdade no amor, não é? É a verdade com coragem, com liberdade, sem sensacionalismo, sem agressividade. Eu vejo algumas pessoas em uma certa televisão católica do Brasil que os padres são belicosos na pregação, são bélicos, quase que ridicularizam, tem um prazer enorme de dizer que as pessoas vão para o inferno se não fizer isso ou aquilo outro, etc. Isso é a exasperação, né, que chegou a um ponto muito difícil. E aí, já quase terminando essa primeira parte,
o comunicar com o coração precisa também ser compreendido dentro do caminho sinodal que nós estamos fazendo. Vocês já notaram uma coisa, gente? O Papa, ele não quer que a gente discuta a sinodalidade da igreja. O Papa quer que a gente discuta o que fazer para que a igreja seja sinodal. Consegue perceber a diferença, gente? Então, é por uma igreja sinodal. Esse que é o nome. Comunhão, participação, missão. Por uma igreja sinodal. Esse é o objetivo, essa meta. Fazer com que a igreja seja sinodal. E aí a comunicação com o coração tem um caminho muito importante, tem um lugar muito importante, não é? Por quê? Porque o sínodo e todo o processo do sínodo por uma igreja sinodal, ele está sendo feito assim, de uma forma muito participativa. Inclusive agora o Papa dizendo, olha, vão também leigos e leigas ter direito a voto no sínodo dos bispos. Continua sendo o sínodo dos bispos, mas os bispos vão discutir, discernir, votar, e também as demais pessoas que lá estarão. Isso não diminui, pelo contrário, isso engrandece o ministério episcopal. Esta é a mensagem. Ai, meu Deus. Será que eu estou conseguindo comunicar? Mas eu queria passar agora... Segundo momento, é isso? Nesses 15 minutinhos. 15 para... Posso seguir? Claro, por favor. Estamos aqui só acompanhando as suas reflexões. Está linda, pode continuar. Tá bom, gente, tá bom. Às vezes eu falo assim de uma maneira um pouco incisiva, mas não quero ser agressivo, absolutamente, né? É com amor, é no amor, tá bom? Então, veja bem, tudo isso que o Papa Francisco diz na mensagem deste ano, tudo isso nos conduz para o entendimento dos ensinamentos dele, eu estou chamando de magistério comunicacional. Tudo que ele está ensinando sobre comunicação. Inclusive, eu gostaria de falar para vocês, todas, religiosas e religiosos, está publicado já pela Edições CNBB, o novo Diretório para a Comunicação da Igreja no Brasil. Porque ele foi concluído lá no ano de 2013 e praticamente não contemplava o magistério do Papa Francisco sobre a comunicação. E também as coisas da comunicação em 10 anos evoluíram muito. Então, nós fizemos uma atualização do diretório. Aí eu queria muito, mas muito mesmo, que vocês tivessem um tempinho para ter este documento. Não é um documento pura e simplesmente para falar da TV, da rádio, das redes sociais, etc. Ele dá o sentido da comunicação na evangelização. Então ele não é dispensável. Ele é indispensável. Né? Todos nós precisamos conhecer, saber disso. Eu acho muito ruim, não gosto, quando eu escuto assim, graças a Deus, os jovens entendem muito dessas coisas de comunicação, eu não entendo nada, eu sou do tempo, isso para mim significa dizer, olha, eu já devia ter morrido no passado, porque não faz sentido eu estar aqui hoje, porque dizer e vangloriar que a gente não entende nada de comunicação hoje, significa dizer, olha, eu estou no tempo passado. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou virado de costas para o passado e incensando o passado. Que religioso, que religiosa, que pode ter esse direito? Que bispo pode ter esse direito? Nós precisamos, então, assumir os desafios da comunicação no presente e seguir adiante. Por isso, o Papa Francisco ensina muito sobre a comunicação. Tem muitos textos publicados, inclusive vários do Moisés Esbardelotto, de outros especialistas em comunicação, a irmã Neuza também é dessa área. Então, é muito importante que
é que a gente aproveite também a síntese desses pensamentos todos, o que eu estou fazendo aqui. Então, a primeira coisa para a gente entender o magistério do Papa Francisco sobre comunicação é que existe uma íntima relação. Relação íntima é aquela que se dá no interior da pessoa. Existe uma relação íntima no interior do Papa Francisco entre a palavra que ele diz e o gesto que ele faz, o discurso que ele pronuncia e a ação que ele opera, o anúncio que ele faz e o testemunho que ele dá, a reflexão que ele conduz e a prática de vida dele. Essas coisas estão imbricadas dentro dele. Por isso ele é um excelente comunicador. Porque o que ele fala tem a ver com aquilo que ele faz, com a vida dele. Vamos, para a gente entender o estilo comunicacional do Papa Francisco, vamos ver, por exemplo, só lá naquele primeiro momento, ou alguns momentos da vida dele. Primeiro, ele mesmo, pessoalmente, depois de ter sido eleito Papa, foi lá na Casa Santa Marta, na tesouraria, e pagou a conta de hospedagem dele. Isso é comunicação puríssima. Ele lavou os pés de jovens detentos italianos e alguns muçulmanos na primeira quinta-feira santa que ele celebrou como Papa. Isso é comunicação em estado elevado. Ele lançou uma coroa de flores no mar Mediterrâneo pelos refugiados afogados, que eles estavam tentando chegar pelo mar Mediterrâneo em Lampedusa, que é uma ilha lá da Itália. Como morreram muitas pessoas, ele foi lá e jogou no mar, em silêncio, um buquê de flores. Isso é comunicação no mais alto nível. Ele telefona, ele mesmo telefona, mesmo não tendo telefone pessoal, para várias pessoas. Ele tuita frequentemente. E isso fez dele o líder mundial mais influente por um grupo, por um ranking que foi determinado. Ele gravou um vídeo em primeira pessoa para alguns fiéis lá de Buenos Aires, devotos de São Caetano. Imagina! Ele anda sempre com uma maleta preta, quando viaja, quando vai para algum lugar, carregado por ele mesmo. Eu conheço padres e bispos que não andam no carro com o motorista no banco da frente, só anda no banco de trás. E o Papa carrega a própria maleta quando vai viajar. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Ele andou de carro popular lá no Rio de Janeiro com a janela aberta. Ele escolheu um papamóvel sem vidros blindados, que era utilizado por Bento XVI e o Papa João Paulo II, sobretudo depois lá do acidente lá, ou da tentativa de assassinato. O Papa Francisco, na Praça São Pedro, ali nas audiências da quarta-feira, ele pega a cuia do chimarrão, do mate, de várias pessoas que estão ali e toma. Ele distribui beijos e abraços para as pessoas assim que estão aí pelo caminho da vida dele. Portanto, já dá para notar que no magistério comunicacional do Papa Francisco, a gente pode concluir que comunicação é para servir a uma autêntica cultura do encontro. Comunicação é para o encontro. Comunicação é em favor do encontro. Comunicação, portanto, não pode ser para o desencontro, para a guerra, para o mal-estar, malquerência. Não, é para o encontro entre as pessoas. E aí, todos nós lembramos, temos na memória, aquela primeira aparição dele ao povo de Deus na escolha, e ali também a escolha do seu nome e o seu gesto de inclinar-se para receber a bênção do povo de Deus. Isso foi no 13 de março de 2013.
Depois, a gente pode afirmar nesse ato, do ângulo da comunicação, do específico da comunicação, a escolha do nome Francisco e o anúncio deste nome, daquela maneira como foi, é uma verdadeira revolução, é um programa comunicacional. Dali, a gente já podia concluir, não é, várias coisas sobre a comunicação de Francisco. Na primeira reunião que ele fez com os comunicadores, isso foi também em março de 2013, para pedir uma comunicação humana, atenta à verdade, à bondade e à beleza. Aí ele junta verdade, bondade e beleza e diz assim, é a pessoa de Jesus. Então ele reuniu os comunicadores para dizer que ele queria uma comunicação humana, que mostrasse a verdade, a bondade e a beleza. Sinônimo de Jesus. Portanto, que mostrasse a própria pessoa de Jesus, o seu evangelho. Na primeira entrevista, estou pegando todos os primeiros, na primeira entrevista que ele deu para a televisão, foi para aquele jornalista da Rede Globo, Gerson Camarote, que estava cobrindo a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. E ele disse assim para o Gerson Camarote, na primeira entrevista para a televisão, ele disse assim, comunicação pela metade não faz bem. Para explicar que ele se aproxima das pessoas porque a igreja, que é mãe, não se comunica com seus filhos por carta, mas abraçando, beijando, estando próximo de cada filho. Por isso exatamente, ele entende que a comunicação não pode ser pela metade. Olha o quanto de comunicação formal que a gente tem. Pelo amor de Deus, minhas irmãs, meus irmãos aí religiosos, olha como é que a comunicação muitas vezes é fria, sem um traço no rosto, sem nenhuma proximidade, demonstrando que nós somos muito mais maus padrastos e não mães que cuidam. Na primeira carta aberta, isso aqui também é um fenômeno de comunicação muito interessante. Ele escreveu a primeira carta aberta dele, escreveu a carta para uma pessoa e publicou, para todo mundo saber. Foi uma resposta que ele deu ao diretor fundador do jornal La Repubblica. Quem já morou lá na Itália sabe o quanto que esse jornal é importante. E o fundador desse jornal é o jornalista Eugênio Scalfari. Ele é muito crítico da igreja, crítico dos padres, dos papas. Aí o Papa Francisco recebeu uma carta dele, aberta, né, já querendo saber algumas coisas dele, no início do pontificado. E aí o Papa Francisco responde e publica no jornal dele a carta, um show de comunicação. Ele diz assim, chegou a hora, meu caro Eugênio, e o tempo de um diálogo aberto e sem preconceitos, que reabra as portas para um sério e fecundo encontro entre a igreja e a cultura contemporânea. A carta foi publicada no jornal dele. Observe a sagacidade, observe o feeling, é muito superior, sabe? Na primeira entrevista impressa dele, eu vou ligar aqui, a energia está dizendo assim, olha, o seu computador vai apagar. Espera aí, gente, senão corta a nossa comunicação. Já está ligado. Então, a primeira entrevista impressa dele ao padre Antônio Spadaro, acho que muitos já ouviram falar, ele escreve muito, é uma pessoa muito interessante, já esteve aqui no Brasil algumas vezes. Isso foi em setembro de 2013, no ano que ele foi eleito, para a revista La Civiltà Católica, que é muito antiga. Lá ele escreve, olha ele ensinando da altura da sua autoridade moral, ele ensinando. O povo de Deus quer pastores e não funcionários ou clérigos de Estado. Quer pastores. A forma de relacionar com o povo
de um pastor é muito diferente da forma de relacionar com o povo por parte de um funcionário. E na primeira plenária, termino os primeiros, na primeira plenária do então Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, isso também foi em setembro de 2013, onde ele deu essa orientação, porque ali estava o pessoal do Conselho de Comunicação do Vaticano. Ele disse: a comunicação não é um setor da igreja, mas é uma dimensão existencial. Comunicação é a dimensão existencial, gente. Por isso que a irmã Eliane disse agora há pouco, um pouquinho antes de mim, que nós somos aquilo que comunicamos. É verdade. É verdade. Quando comunicamos amargura, é porque somos amargos. Quando comunicamos falta de esperança, é porque somos desesperados. Quando nós comunicamos a falta de amor, é porque a gente anda carregando um pouco de ódio no coração, sabe? Mas quando eu comunico amor, é porque eu tenho amor no coração, na vida, na existência. Quando eu comunico a necessidade de justiça no mundo de hoje, de superação da desigualdade que mata os filhos e filhas de Deus, é porque dentro de mim tem uma força que me compromete com isso. Se eu não faço isso, significa dizer que eu sou um alienado. E como bispo, como diziam os antigos, é como se eu fosse um príncipe da igreja. E não é isso a missão do bispo, não é? Não é isso a missão do bispo. Então, eu quero terminar. Se vocês me derem confiança, gente, vocês não vão terminar essa live hoje não, sabe? Eu vou falar uma coisa para você. Eu teria mais 10 pontos para apresentar. Mas eu só vou citar como um decálogo. Eu vou citar os 10 pontos que o Moisés Esbarteloto identificou nos 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Eu achei muito bacana e muito intuitivo. Muito, muito bacana. Um antônimo. Proselitismo. Porque proselitismo não é comunicação. Antônimo é o contrário de comunicação. Quem faz proselitismo não está fazendo comunicação. Um sinônimo de comunicação. O testemunho de um encontro, do encontro com o Senhor. Isso é o Papa Francisco, é extraído dele. Um sinônimo de comunicação para ele é o testemunho do encontro. Uma parábola para o Papa Francisco, tudo na área da comunicação, a do bom samaritano. Porque quem se comunica é quem se faz próximo. Porque a evangelização é ir ao encontro das pessoas. Quarto, uma metáfora. Comunicação em saída, junto com a igreja em saída. Eu vou pedir a vocês, irmãs, irmãos, padres que estão leigos, não sei se tem algum, que na realidade, os religiosos são mais leigos, né, gente? Não são ministros ordenados. Isso honra muito a vocês todos e me alegra muito. Então, quando vocês forem escrever igreja em saída, eu sei que vocês colocam o I de igreja maiúsculo. Eu vou pedir a vocês que a partir de agora coloquem saída também maiúsculo. Porque saída ganhou valor teológico. Igreja em saída significa a igreja missionária, a igreja de Jesus que vai ao encontro do outro. Então, essa palavra saída não é um deslocamento, uma locação geográfica. Essa palavra saída, ela é de conteúdo teológico e pastoral. Um texto, não tem dúvida nenhuma, Evangelii Gaudium. Eu acho que todos nós tínhamos que saber Evangelii Gaudium todinha de cor. Porque saber de cor é saber do coração. E aí,
eu tenho cá o meu lado, olha o dedo. E ai de quem ainda não leu a Evangelii Gaudium várias vezes. Ai de quem? Hã? Porque é inadmissível uma coisa dessa. Esse é o texto fundamental do Papa Francisco. Sexto, um discurso. São 10. Um discurso. Não é muito conhecido. O discurso que o Moisés indica é um discurso de 2015, lá em Florença, quando aconteceu o 5º Congresso da Igreja Italiana, da qual ele, em Roma, ali, ele é o bispo e está pertencente, digamos assim, àquela igreja naquele país. Porque o tema foi Jesus Cristo, um novo humanismo. Eu, pessoalmente, tenho estudado muito a questão do humanismo, do novo humanismo, e o novo humanismo é exatamente o humanismo cristão. 7, um reconhecimento. Lembrar que em 2013, no ano que ele foi eleito, uma revista, a mais antiga voltada para a comunidade LGBT+, dos Estados Unidos, escolheu o Papa Francisco como a pessoa do ano. Por que isso é importante? Porque as pessoas desta condição, LGBTI+, tem todas as siglas, todas as letras ali, são pessoas marginalizadas, distratadas, são pessoas frutos de ridicularização por parte de gente da igreja. E eles se sentiram assim acolhidos pelo Papa quando ele usou aquela frase quando voltava do Brasil para Roma na Jornada Mundial da Juventude. Ele disse, se uma pessoa é gay e procura o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgar? Depois, um meio. Sabe qual é o meio? Não são as redes sociais. Porque ele tuita muito bem. Não é a televisão, não é o rádio. O meio por excelência do Papa Francisco é o telefone. Porque ele fala com muitas pessoas comuns. Não pessoas importantes, famosas, comuns. Ele liga para essas pessoas e conversa com elas. Gente do mundo inteiro. Uma ausência. Ausência é comunicação fina. Fina. Estar presente, estar ausente são duas formas de comunicação intensa. Então, qual é a ausência? A ausência dele no concerto organizado pela Cúria Romana, com peças de Beethoven, com coro e orquestra, para o encerramento do Ano da Fé, que foi convocado por Bento XVI. Estava tudo pronto, e a cadeira dele era a única cadeira branca que estava lá, aquela quantidade de gente, e ficou vazia. E esta foi a comunicação dele. Não porque tinha oposição com o Papa Bento XVI, não é isso não. Ficou vazia porque ali estavam só pessoas da alta sociedade. Tanto é assim que no ano seguinte houve novamente esse concerto e ele pediu que colocassem os pobres, os mendigos nas 2 primeiras fileiras. Aí ele foi. Deus do céu, o que é isso? O que é isso em termos de comunicação? Último, silêncio. 2 silêncios. O de Lampedusa, na hora que ele jogou as flores no mar, pelos falecidos, imigrantes e refugiados. E o outro silêncio foi em fevereiro deste ano. Em fevereiro deste ano, ele foi à República do Congo. E lá houve um momento de testemunhos. E ele ouviu muitos relatos e narrativas de violência no Congo, incluindo estupros, escravidão sexual, amputações, canibalismo. Aí, diante desse horror que ele ouviu, ele apenas disse isto: só nos resta chorar.
sem palavras, e permaneceu em silêncio. Aqui, então, está um pouco do ensinamento sobre comunicação do Papa Francisco, o seu magistério. Aí eu penso que agora a gente entende melhor o que é esse tal falar com o coração. Que não é uma coisinha simples, que não é uma coisa... Não, é algo forte, potente, muito potente. Falar ao coração, dando testemunho da verdade, mas no amor. Recebam o meu abraço, a minha bênção, a minha admiração, o meu amor a todos vocês, viu, religiosas e religiosos que aqui estão participando. Posso ir embora, irmã Neuza? Dom Mol, muito obrigada pelas sábias, profundas, proféticas palavras, aqui referenciando ao nosso grande mestre na comunicação, o nosso querido Papa Francisco. Eu quero chamar a irmã Kelly, que ela vai aqui conversar agora com as pessoas que estão conversando, então, com o senhor ali pelo chat, não é, irmã? Meu Deus. Vinícius, nosso amigo, viu, irmã Neuza? Vinícius, abraço. Professor Vinícius, um grande abraço. Professor Vinícius é desses nomes que, quando começa a falar, a gente cala, porque só sai coisa interessante, coisa boa, muitos ensinamentos de comunicação e sobre humanismo. Um grande abraço, meu querido. Bom, então agora a conversa é com a irmã Kelly e com o Dom Mol. Nossa, Dom Mol, meu Deus, sabe as palavras. Muito obrigada, estávamos todos precisando ouvir essas palavras. Quando o senhor começou falando que falar com o coração não pode ser romantizado, penso que todo mundo ali se encontrou. Eita, foi um baque, porque romantizamos muito isso, né? Falar com o coração, e a gente traz aquela questão adocicada, e quando o senhor finalizou aí com as palavras do Papa Francisco, aí nós entendemos, não dá para romantizar mesmo. Mas não vou falar tanto, não vou me delongar, porque tem muitos comentários aqui. Ó, parabéns, viu? Todo mundo gostou muito. Nós temos a Eurides Alves de Oliveira, que colocou: adocicar a mensagem lhe retira a profecia. Temos a Senira Rodrigues, né, que colocou: tema rico para este momento, falar com o coração. Muito obrigada, Dom Mol. Temos o Padre Fernandes, né? É triste ver pessoas que deveriam ser profetas da caridade espalharem mentiras. Parabéns, Dom Joaquim Mol, grande professor. Então, quando o senhor colocou lá em questão as fake news, né? E vendo, assim, muitas juventudes, às vezes, Dom Mol, chega, assim, pra gente com desinformações mesmo, que algum padre, alguma freira colocou lá na rede social, e fica como realmente verdade da fé ali naquele momento, e chega e questiona. Então, isso também serve para nós, para a gente rever aquilo que a gente fala, aquilo que a gente posta nas nossas redes sociais, porque isso chega a milhares de pessoas, e desfazer é quase impossível, né? A Ana Vilma, que colocou que riqueza de reflexão. Beatriz colocou, né, dialogar implica a busca da verdade também. Temos a Eurides também, que colocou mais uma vez, né, dialogar com firmeza e ternura a verdade transforma e promove a vida. Outros colocaram, né, quando o senhor falou assim, se me deixar eu falo a noite inteira, ela ainda colocou, então prossiga que a gente escuta aqui o tempo inteiro. Pode continuar falando. E depois o Padre Fernandes, né, somos aquilo que comunicamos, isso é muito forte. Anselma Lima também colocou aqui, todos temos sede de proximidade e comunicação. Quando o senhor perguntou se tinha algum leigo, todos nós somos, respondeu aqui, Aline Padilha, eu leiga, psicóloga, tá aí nos acompanhando, muito obrigada. Como é que ela chama? Marília, deixa eu voltar aqui. Marília. Aline Padilha. Aline. Isso, Aline Padilha, está aí nos acompanhando.
E depois temos a Rosita aqui, que colocou: maravilhoso ouvi-lo e sentir a alegria de termos mestres tão iluminados. Maior ainda é a alegria de vê-lo, revelando a beleza do seu saber com a comunicação a todos aqueles e aquelas abertos a ouvi-lo, né? Então, é isso mesmo, e vou voltar aqui, que tem muitos. Aqui, ó, a afirmação de que só os jovens entendem essas coisas de comunicação pode estar relacionada a uma falsa compreensão de comunicação. Isso. É mesmo. E o restante é muito, todo mundo agradecendo, Dom Mo, pelas sábias palavras. Sim. Então, posso comentar um pouquinho algumas coisas que você falou? Pode comentar, que tá subindo mais comentários. Tá. Então, a primeira questão é a seguinte: a gente só consegue perceber a doçura da mensagem de Jesus quando nós o sentimos forte e potente. O que às vezes acontece é que a gente mela. Sabe o que é melar, né? Tanto... Aí mela. Jesus não é grosseiro, mal educado, nada disso. Mas ele comunica com uma força tal, né? Assim também se esforça por ser o próprio Papa Francisco, né? Por comunicar com muita força. Então, a gente precisa sentir essa doçura de uma outra maneira, de uma outra forma, não é? Não é aquilo enjoativo que a gente não... E, infelizmente, nas redes sociais, sobretudo, muitos católicos fazem esse trabalho. Eu tenho pavor disso. Para ser muito honesto, tenho pavor. É um mimimi, é um nhenhenhen, é um negócio que não tem nada a ver com o Evangelho. Nada. Nada a ver com a pessoa de Jesus, com o Evangelho do Reino que ele anunciou, que é algo extraordinário, muito bonito. Depois a questão da verdade, já que a palavra verdade aparece no título, e depois o Papa também fala sobre a verdade, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Porque tem um segmento da igreja, que é o segmento conservador, bispos, padres, religiosos, tem muitos, são conservadores. O que é conservador? Conservador, para mim, não é um xingamento, mas conservador significa aquelas pessoas que conseguem pensar a igreja só para dentro dela. Cuida da catequese, do dízimo, da reforma, da missa, do batizado, do casamento, só para dentro, não é? E não é capaz de perceber a igreja e a sua missão para fora. Esses quem percebem são aqueles que pensam, trabalham, refletem no campo progressista, não é? Então, esse pessoal mais conservador entende a verdade apenas como verdade moral. E, sobretudo, no campo da sexualidade. Eu preciso dizer uma verdade. Pronto, então já vem lá um moralista. Aí sim é pejorativo, não é? Porque a gente precisa apresentar todas essas questões, não é? Relacionadas à vida, à questão moral, à moral sexual, etc., etc., no conjunto do ensinamento da igreja sob o ponto de vista da verdade, não é? Há muitas outras verdades. Uma verdade, por exemplo, é que eu não posso deixar o irmão morrer de fome. Passar, digamos assim, adulterar é tão grave quanto passar perto de uma pessoa faminta e nem bola para ela. É tão grave quanto, não é? É tão grave quanto. Então, por isso é importante. Aí queria comentar a Aline, a leiga. Não sei se tem outras leigas aí. Tem o professor Vinícius, né, que passou ali. Então, as leigas e os leigos, gente, muito da reforma da igreja que o Papa Francisco está implementando depende de vocês, leigos e leigas. Eu estou chegando num ponto da minha vida que vou me dedicando cada vez mais ao laicato.
aprendendo com eles, ouvindo a eles e trocando conhecimentos, partilhando a fé, sabe? Tudo. Porque eu acho que ali está, digamos, a potência necessária para a reforma que precisa ser feita. Parabéns, vocês, leigos e leigas. E depois apareceu uma pergunta, irmã Kelly, eu só falo rapidamente, porque eu vi ali e talvez passe direto, né? É sobre a questão da regulamentação, da questão das redes sociais. Olha, se não for regulamentado dentro do campo ético, a questão das redes sociais, as redes sociais ficarão identificadas como criminosas. Sabe por quê? Porque elas assassinam, quando querem, a fama, a boa fama das pessoas. Elas matam as pessoas, expondo-as por meio de mentiras e assim por diante. Então, regulamentar não é censurar. Regulamentar é dar um rumo, uma direção, de modo que, passando deste limite, eu já estou ofendendo o outro, difamando o outro, destruindo o outro, caluniando o outro, e isso não pode acontecer. Então, eu sou favorável. Irmã Kelly, que dizer, né, de tudo isso que acabamos agora de comentar novamente, a partir das questões que vieram conosco. Bom, nós queremos agradecer de verdade, de coração, muito a presença, a reflexão. Queremos convidá-lo para continuar conosco. Nós queremos agora, nesse momento, apresentar aos que nos acompanham. Nós já chegamos a quase 1000 pessoas nos acompanhando nas reflexões dessa noite. Isso mesmo. Nós temos aqui mais de 700 perfis nos acompanhando. E tirando que tem as pessoas que estão em comunidade, Domol. Reunidos em comunidade. Coisa espantosa, vocês fazem milagre. E aí nós queríamos convidá-lo, assim como todos que nos acompanham, a acompanhar também um pequeno vídeo que vai mostrar o trabalho da Comissão de Comunicação da CRB Nacional, e em seguida nós vamos chamar ao padre para nos dar uma surpresa aqui, ou falar de uma grande surpresa, que também é um benefício para a igreja, mas é um benefício especialmente para a vida religiosa. Então, mais uma vez, obrigada pela presença do Senhor, e assim nós vamos continuando, então, as nossas reflexões. Ok. Grande abraço. O setor de comunicação da CRB Nacional, coordenado pela irmã Neuza Santos, criou juntamente com as 20 regionais uma equipe de trabalho, composta por representantes indicados pelas coordenações. O objetivo principal dessa iniciativa é dinamizar a comunicação entre as regionais e destacar a importância da comunicação na vida das comunidades religiosas. Acreditamos que a comunicação efetiva e transparente é essencial para o bom funcionamento e crescimento das regionais. E estamos empenhados em trabalhar em conjunto para garantir que as informações relevantes sejam compartilhadas de maneira clara e oportuna. Estamos orgulhosos de informar que a nossa equipe está se reunindo regularmente, contando com pessoas integradas nos grupos de redes sociais, produção de textos, formação para grupos e produção de vídeos. Estamos trabalhando em projetos conjuntos para maximizar a eficácia das estratégias de comunicação utilizadas. Essa iniciativa resultará em uma comunicação mais integrada e eficiente, que trará benefícios significativos para toda a vida consagrada. O setor de comunicação 2023 criou a Equipe Nacional de Comunicação, composta por representantes de cada regional. Desenvolvemos juntos o selo comemorativo dos 70 anos da CRB.
As redes sociais e site da Conferência Nacional dos Religiosos do Brasil publicam semanalmente informações dos regionais e núcleos em suas diversas atividades. A assessoria de comunicação está desenvolvendo um novo layout do nosso site para a Conferência dos Religiosos. Estamos construindo equipes de comunicação para alguns grupos específicos, como a Rede Um Grito pela Vida, e orientando a comunicação das equipes já existentes, como as novas gerações. Estamos construindo juntos, através de nossas reuniões, dos nossos diálogos, o Diretório de Comunicação para a Conferência dos Religiosos do Brasil, para que assim possamos mais eficazmente compartilhar, anunciar e publicar os distintos carismas que formam a nossa conferência. Como eu disse, são muitas as nossas formas de se comunicar, né? Essa é uma que nós acabamos de ver e de ouvir, e eu quero chamar aqui o Padre Erivaldo, que ele vai também apresentar um pouco mais dos nossos desejos de fazer comunicação, não é, Padre? Pois é, irmã Neuza, boa noite mais uma vez a todos vocês que nos acompanham através dessa live, depois de ouvirmos Dom Mol falar tão belamente, digamos assim, sobre a mensagem do Papa Francisco, falando sobre a necessidade de falar com o coração. E é nessa perspectiva de se falar com o coração que nós, da FAPCOM, juntamente com a CRB Nacional, estamos lançando uma parceria de proporcionar formações voltadas exclusivamente para a formação de religiosos e religiosas, justamente com essa perspectiva de nos ajudar a entender a comunicação e criarmos, né, expertise na área para que nós possamos atuar verdadeiramente com qualidade. Então, o primeiro curso que nós estamos propondo para os religiosos e religiosas de todo o Brasil é o curso Vida Religiosa e a Comunicação na Era Digital. Essa parceria que tem como objetivo promover, né, ajudar as instituições religiosas a entender os impactos da transformação digital e responder estrategicamente aos desafios atuais da comunicação digital. Então, essa parceria, esse curso é o início dessa parceria, que se estenderá por muitas outras formações voltadas exclusivamente com o objetivo de fortalecer, né, a nossa comunicação institucional, religiosa, a fim de que nós possamos falar para a sociedade e falar com o coração. Não de forma simplória, como o Dom Mal falou tanto, mas de fato buscando entender qual é a mensagem do Evangelho de Jesus e, a partir desse entendimento, termos a capacidade de comunicarmos a verdade. Essa verdade que pode ser entendida como a verdade com V maiúsculo ou a verdade dentro desse contexto comunicacional tão complexo que nós vivemos hoje. Então, mais uma vez, desde já agradecer a irmã Neuza, que fez essa ponte conosco e que está caminhando nessa perspectiva dessa parceria, e nós contamos com todos vocês também para caminhar nessa perspectiva de construirmos, né, uma formação, de construirmos uma comunicação que espelhe verdadeiramente a verdade, que espelhe esse desejo do Papa Francisco de se falar com o coração. Então, estamos nos propondo também a isso, ajudar vocês nesse processo de falar com o coração. Obrigado, viu? Padre Erivaldo, já colocamos o link, né? As pessoas já podem começar a fazer as suas inscrições, porque as vagas são limitadas, né, Padre? Isso É uma mesmo, escola, então a gente não tem aí aberto para todos os que estão nos acompanhando na live, mas é só fazer a sua inscrição ainda hoje, que garante já o seu lugar para reflexão, não é, Padre Erivaldo? Exatamente, as inscrições já estão abertas, como a irmã Neuza falou, são limitadas, porque a gente quer trabalhar com qualidade esses conteúdos, então não dá para trabalhar com um grupo muito grande, e é isso, contamos com a participação aí dos interessados, né, nesse projeto.
E esperamos, né, fortalecer, portanto, a nossa comunicação institucional, a nossa formação religiosa, de modo que nós possamos falar com o coração, como é o tema da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações, que é o tema da nossa reflexão de hoje. Muito obrigada, Padre Erivaldo, pela parceria. Obrigado a você, irmã Neuza. Uma alegria estar aqui com vocês hoje, nessa noite, viu? E assim nós vamos continuando aqui, construindo parceria. Agora, os nossos parceiros também, e que somos todos vida religiosa, é a CLAR. Aqui, então, conosco, já desde o início, os nossos amigos e convidados da Comissão de Cultura Digital da CLAR. Aqui, então, com a palavra a irmã Diana, o Luiz, o Davis, que vão nos apresentar a vida religiosa, também um projeto de comunicação. Sejam bem-vindos novamente. Muchas gracias, hermana Neuza. Saludamos a toda la vida religiosa de Brasil que peregrina con toda la vida religiosa de ese continente, desde México hasta Argentina, incluyendo la riqueza de las y los religiosos de Brasil. La CLAR, Confederación Latinoamericana de Religiosos, articula el trabajo de toda la vida religiosa que peregrina en ese continente y lo hace a través de sus 22 conferencias de religiosos, entre ellas la CRB, Conferencia dos Religiosos do Brasil. En esa escucha de la realidad, la CLAR ha articulado 15 comisiones de trabajo, escuchando la realidad social del continente, la realidad de la iglesia y la realidad de la vida consagrada. Por eso, en este trienio, la CLAR ha conformado la Comisión de Comunicaciones y Cultura Digital, que busca acompañar los procesos comunicativos de la vida religiosa de ese continente en parcería con todas sus conferencias de religiosos. Somos miembros de esa comisión, Luis Mario Luna en Colombia, hermana Diana en Colombia, la hermana Neuza en Brasil y Fray Santiago, un fraile franciscano también que nos acompaña desde Colombia. Y nuestra apuesta en comunión es formar, acompañar a la vida religiosa en los temas de comunicación y cultura digital. Y lo hacemos a través de experiencias formativas, presenciales, virtuales e híbridas, que ya más adelante conoceremos. Próximamente iniciamos un primer recorrido regional con seminarios de comunicación presencial para que allí la vida religiosa y sus familias carismáticas puedan actualizarse en lo que corresponde a la comunicación y a la cultura digital. Comuniclar es comunión, comunicación y comunidad. Es la apuesta de educomunicación que esta Comisión de Comunicaciones y Cultura Digital de la CLAR ha creado para extender el reino de Dios. Comunidad que ama y está disponible al servicio desde la palabra que sana, que libera, que ayuda a crecer. Comunión desde la cultura del encuentro con la vida religiosa, sus familias carismáticas y la realidad del mundo de hoy. Y comunicación que anuncia y fortalece la experiencia de fe desde el testimonio del amor, atenta a la verdad, a la bondad y a la buena nueva de Jesús. Eso es comunicar. E assim, nós falamos que temos um presente para a vida religiosa do continente e é com muita satisfação e também com muita alegria dizer para vocês que temos uma plataforma educomunicativa onde todos nós, leigos e também religiosos do continente,
podemos entrar en él a pesquisar, procurar él, a ir lá y formarnos con diferentes temáticas que nos motivan a todos nós en cuanto ao trabalho pastoral que nós fazemos a nível de nossas comunidades, de nossas congregações. Por eso, desde a CLAR, a Confederação Latino-Americana de Religiosas y Religiosos, hemos apostado por crear uma plataforma educomunicativa onde oferecemos espaços de formação assíncronos. Então, nós deixamos para vocês o convite que visite o nosso site e pesquise lá no seu notebook ou no seu telefone, comuni.clar.org. Vai lá, entra, pesquisa, faça seu usuário, coloca sua senha e empieza a fazer parte deste processo de comunhão, onde todos nós iniciamos um processo também de comunicação para traspassar, para levar a outros em nossas comunidades. Então, ficam aí essas três palavrinhas, né? Que isso é comunicar, comunhão, comunicação, comunidade. Nuestra apuesta también es llegar a la vida religiosa que peregrina en Brasil, en portugués. Nuestra plataforma está siendo traducida para ustedes para que puedan tener contenidos y alguna oferta de formación permanente en portugués, en francés, en inglés y, por supuesto, en español. Alguns de nossos cursos têm a possibilidade de ser gratuitos, outros têm a possibilidade de ser pagos. Como o Fernando falava, estes cursos, ou estes, tem alguns que são cursos, webinars, tem outros que são seminários, congressos. Você vai lá, procura ele, pesquisa, mexa um pouquinho com ele e vai encontrar que é muito rico, né? Só você tem que clicar na bandeira, né, do Brasil e logo vai conseguir as informações em português. Ou se você quiser ser ousado, né, e de pronto ver em inglês, vai lá na bandeira do inglês e pronto. Assim, você vai mexendo com a página, com nosso site e, bom, é um convite para todos nós. Alguns dos cursos só vão estar em português, ou só em inglês, ou só francês, ou só português. Temos que deixar isto claro, né? Por enquanto, você vai lá, temos uma oferta de cursos agora mesmo gratuitos, tem outros que são pagos, e para isto você vai criar só pela primeira vez, um usuário e uma senha que você tem que lembrar sempre. E logo no e-mail que você vai preencher lá, vai encontrar uma pequena mensagem de bem-vinda do nosso site, onde sempre vai ter o usuário e a contraseña, por se em algum momento você esquece. Então, sejam todos bem-vindos também a pesquisar e a mexer com nosso site, Comuniclar, comuni.clar.org. Muito bem, muito obrigada, Luiz, ao Davis, à irmã Diana, por todo o empenho, por todo o trabalho que desenvolvemos na Comissão de Comunicação e Cultura Digital da CLAR. Nós vivemos, né, o projeto da sinodalidade. Então, estamos fazendo parcerias no Brasil, estamos também como parceiros da CLAR. Todos somos CRB, todos somos CLAR. Então, eu quero agradecer muito todas as parcerias, agradecer também a presença de todos e todas aqui, mas quero chamar, antes da gente ir concluindo esse momento, a nossa presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil, nossa querida irmã Eliane, que vai aqui fazer uma síntese de um agradecimento a todos nós, e depois nós teremos a irmã Solange também fazendo um agradecimento em espanhol. É uma alegria tão grande ter vivido esta noite memorável, né? E Dom Molnos esquentou, né? E vinha o calentar espanhol. Ele aqueceu o nosso coração, nosso desejo de realmente caminhar, comunicando-nos desde a verdade, com amor, do jeito de Jesus, né? Para gerar vida. E muito obrigada, Dom Mol. Cada vez mais a admiração, o carinho, a gratidão.
E a todas que nos acompanharam. Foi uma audiência espetacular esta noite. Parabéns à coragem, à perseverança de cada uma de estar até o final. E nós estamos, então, quero falar também com o coração, que nós estamos no ano jubilar dos 70 anos da nossa querida conferência. Estamos preparando um grande seminário ou congresso em abril de 2024. Então, este evento, este seminário tão bonito da comunicação, já entra nesse caminho jubilar que estamos fazendo para culminar, então, em Aparecida no ano que vem. Então, muito obrigada a todos e a todas. Que Jesus, o Verbo, o comunicador por excelência, siga nos ajudando nesse caminho de uma comunicação verdadeira, autêntica, promotora da vida, e que anime nós, vida religiosa consagrada, a dar a nossa contribuição nessa nossa igreja. O Papa disse que a igreja precisa crescer, se comunicar melhor, e nós somos igreja. Então, muito obrigada, irmã Neuza, e a todos e a todas que nos acompanharam, e uma noite abençoada para todos nós. Muito obrigada, irmã Eliana. Agora eu quero chamar aqui a irmã Solange, a irmã Elisângela, para que ela possa também dirigir uma palavra em espanhol a todos que nos acompanharam nesse momento, né? Então, obrigada a todos e a todas, e é com você, Elisângela. Así, con alegría tengo esta tarea de expresar unas palabras en español, a cual pido permiso por tentar comunicar. Llegando al final de nuestra live, con el tema Hablar con el corazón, a partir del mensaje de la 57ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, nosotros como miembros representando el equipo de comunicación nacional de la Conferencia de los Religiosos, agradecemos inmensamente la grata satisfacción de tener con nosotros la participación de don Joaquín Moll, obispo auxiliar de Belo Horizonte, de la presidenta de la CRB Nacional, la hermana Eliane Cordeiro, de padre José Edivaldo Dantas, de la Facultad de la Comunicación, a la hermana Liliana Franco, presidenta de la CLAR, de Davis Fernández, hermana Diana, Ofray Santiago, Luis Mario y hermana Neusa, miembros de la Comisión y Cultura Digital de la CLAR, así como todos los demás representantes de la Conferencia de los Religiosos de los 22 países de la CLAR, como los demás miembros religiosos de Brasil y de otros países de América Latina y del Caribe. Es una alegría haber contado con la participación y la interacción de todos y compartir informaciones. Queremos decir muchas gracias por estar con nosotros y aquí reafirmar nuestro compromiso de que somos CRB y también somos CLAR. Fuerte abraço para todos e bendiciones. Obrigada. Boa noite. Bom descanso. Façam a sua inscrição.